Uma evidência de que o propósito de Lutero era começar um diálogo dentro da igreja, com aqueles pensadores da igreja, por isso usava a língua da igreja, o latim. E ele pregou essas 95 teses na Catedral de Wittenberg no dia 31 de outubro, não foi por acaso. Ele pregou no dia 31 de outubro porque dali a 2 dias havia um feriado. E no feriado, e era um feriado religioso, que é o feriado de finados, as pessoas iam para a igreja. Indo para a igreja, as pessoas podiam ler as últimas notícias da cidade, os acontecimentos, as novidades, os movimentos, porque não existia jornal na época, não existia internet, não existia rede super, não existia outdoor. O outdoor daquela época era a porta da igreja. Quando iam comunicar o nascimento de alguém, pregavam na porta da igreja. Quando iam comunicar alguma ordem do rei, colocavam na porta da igreja para que todos soubessem o que estava acontecendo. E Lutero queria chamar os teólogos para conversar. Então, em que lugar ele iria pregar essas 95 teses? Na porta da igreja. E por que no dia 31? Porque dali a alguns dias, os teólogos das cidades em volta iriam lá para Wittenberg para participarem das reuniões, e então poderiam ler aquelas 95 teses. O propósito de Lutero era essa reforma na igreja, o dia 31 de outubro, para que ele conseguisse maior publicidade no meio dos teólogos para aquilo que ele estava escrevendo. Só que algumas pessoas viram aquelas 95 teses e não podemos nos esquecer de que a Europa vivia um tempo de renascimento. Então, as pessoas estavam voltando às artes, aos livros antigos, aos clássicos. Então, já havia alguns grupos que não eram dos religiosos, necessariamente, que já conseguiam ler latim. Era um grupo muito restrito, mas era um grupo de pensadores. Um deles, por exemplo, era o Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, conhecido como o maior humanista da época, intelectual, sujeito inteligentíssimo, ele, por exemplo, foi quem montou o primeiro Novo Testamento grego crítico, que a gente chama, ele juntou vários manuscritos do grego e montou o Novo Testamento, um sujeito brilhante. Era uma pessoa dessa época. E pessoas como Erasmo de Roterdã tiveram acesso às 95 teses e acharam impressionantes. E começaram a traduzir para as línguas de diversos povos. E foi assim que a reforma aconteceu, assim, despretensiosamente. Os caminhos de Deus e providenciais de Deus, fazendo com que esses escritos chegassem a diversos outros lugares para pessoas que estavam debaixo dessa opressão do medo, dessa opressão da manipulação, e que de repente ouvem a voz de alguém que dizia: a Bíblia nos apresenta o caminho certo, vamos por esse caminho. Mas a reação da igreja não foi despretensiosa, né? Foi uma reação muito mais agressiva, no caso, né? Da igreja romana que imperava naquela época. Num primeiro momento, a igreja tentou fingir que nada estava acontecendo. É um monge numa cidade pequena da Alemanha, o império é muito maior, não vai ter problema nenhum. Logo, logo, as pessoas vão se esquecer disso. Entretanto, era tempo de Deus. E tempo de Deus agir na história, mover-se na história e mudar a história. E esses escritos chegaram em diversos lugares da Europa e começou a estremecer as bases da igreja que dominava a Europa. E dominava não apenas religiosamente, mas dominava politicamente, dominava socialmente, dominava economicamente. De repente, as bases dessa igreja, da autoridade dessa igreja, são questionadas por um monge numa cidade pequena da Alemanha. E aí essa igreja decide convocar uma dieta. Uma dieta era uma reunião com teólogos, com líderes civis e eclesiásticos para debater as teses de Lutero. Só que quando houve essa reunião, eles não quiseram tanto debater as teses de Lutero. Eles queriam que Lutero se retratasse, dissesse atrás, né? Tudo que eu escrevi foi mentira. E chamaram um cara assim, inteligentíssimo para debater contra Lutero no primeiro momento. O nome dele era John Eck. Eck não conhecia tanto da Bíblia, mas ele conhecia muito da história e das tradições da igreja. E John Eck sabia que anos antes, um homem havia se levantado com as mesmas ideias de Lutero. Esse homem se chamava John Huss. E esse homem foi condenado e foi queimado na fogueira. Então, John Eck conduziu o debate com Lutero, não em cima da Bíblia, mas em cima da história, dizendo: Lutero, você já ouviu falar de John Huss? Sim, eu já ouvi falar de John Huss. Você sabia que ele defendia, falou as mesmas coisas que você? E Lutero disse: sim, porque estão nas Escrituras. Não, eu só quero saber se você sabia, e você sabe que ele defendia as mesmas coisas. Sim. E ele foi condenado pela fogueira, porque ele é um herege. Logo, se você defende as mesmas coisas, você é um herege.
E ele conduziu o diálogo, o debate para esse nível da história. E não permitiu que Lutero caminhasse pelas Escrituras, porque ele sabia que se ele fosse para a Bíblia, Lutero ia ganhar o debate. E logo depois desse debate, Lutero foi convidado mais uma vez a se retratar, mas aí temos uma frase que ficou tão conhecida de Lutero. Numa outra situação, ele estava debaixo de uma pressão terrível, o imperador Carlos V, da época, pressionando para mudar de opinião, os líderes da igreja pressionando para mudar de opinião, e Lutero se sentiu sozinho naquela cidade, como se ninguém estivesse ao lado dele. Numa oração que ele escreveu, naquela ocasião, ele disse que parecia que havia demônios em cada um dos telhados das casas daquela cidade. Tal era a opressão que ele sentia naquele momento. Mas naquela noite, ele conseguiu vencer em oração diante do Senhor. Ele passou a noite orando: Deus, tem misericórdia, me ajuda. E no dia daquela reunião, diante das autoridades, quando ele foi perguntado se ele se retrataria, a resposta dele foi simples: a menos que me convençam pelas Escrituras, não pelos concílios, pelas tradições da igreja, mas pelas Escrituras, eu não posso me retratar. A minha consciência, o meu coração está apegado às Escrituras. E que elas me convençam. E se não me convencerem, que Deus me ajude. E ali começou esse momento da reforma. Esse momento entra também o momento da Contra-Reforma, onde a igreja chega para bater de frente com Lutero mesmo, e Lutero começa a sofrer perseguições incansáveis acerca disso, né? Porque aí dá início a um novo tempo da história, onde Lutero realmente diz: olha, eu não vou me retratar, e a partir de então a igreja bate de frente e considera ele como herege mesmo, e aí o assunto muda, né? Inclusive, até a produção preparou um VT para retratar essa partezinha da igreja chegando de frente mesmo com Lutero. Vamos assistir esse momento. Um precioso capítulo da história do país, contado através de objetos e documentos. Aqui no Museu da Inquisição, inaugurado há pouco mais de 2 meses, os visitantes são convidados a fazer uma viagem ao tempo. Painéis, gravuras e pinturas artísticas, além de exposição de documentos e livros antigos. Toda a história da Inquisição começou na Espanha. E a história da presença judaica na Espanha começa na época do rei Salomão. Sim. Quando o Salomão vai buscar mármore para a construção do templo, e muitos judeus foram para a Espanha e de lá nunca mais saíram. Até que o século 11 a 12, a Espanha passa a ser a maior colônia judaica do mundo. Estes painéis mostram imagens e dados sobre os caminhos traçados pela Inquisição em Portugal e Espanha. Nas prateleiras, um acervo com mais de 350 obras, uma coletânea de raríssimos e antigos livros, alguns datados de 1637. Livros datados de 1623, em latim, sobre o direito da Inquisição. Esses aqui são documentos originais que o museu adquiriu, de Filipe II, de Dom Manuel, Dom Sebastião, Dom José, que são documentos que mencionam a presença dos cristãos novos, se entendendo ex-judeus, né, obrigados a se converter ao cristianismo. E grande parte desses judeus portugueses foram para a Holanda, onde não havia Inquisição. Neste outro espaço, réplica de objetos de tortura usados contra pessoas que praticavam outras religiões. No período, acontecia também uma grande vigilância sobre o comportamento moral dos fiéis, uma maneira de evitar qualquer tipo de manifestação sobre a palavra do Papa. Havia também o pagamento de indulgências, e algumas das peças coletadas estão expostas nesta vitrine. Nosso museu, não só ele quer trazer de volta uma parte da história não contada nos nossos livros de história devido à intolerância religiosa, depois também tem um aspecto social, né, que o museu traz uma inclusão social, combatendo a intolerância religiosa. Esse é o maior objetivo do museu. É uma maneira de conscientizar as pessoas sobre os danos e riscos, né, da intolerância religiosa. E deixamos aqui também uma mensagem, que a história se repete. E nós não queremos que essa história não se repita. Não é? Por isso conscientizamos os estudantes e também o público em geral, a sociedade em geral.
E não tem como falar de Inquisição sem falar do povo judeu, porque a Inquisição abrangeu 85% do motivo da Inquisição foram o judaísmo. E para aqueles que podem assim ter uma conclusão mais feliz, por aqueles que creem, diria assim, sabemos que o povo judeu é o povo da Bíblia, então não tem como falar da Inquisição sem falar da Bíblia. E aqui deixamos de mensagem final o que disse o profeta Ezequiel, não é, que Deus trabalharia com o seu povo, ajuntaria esse povo e que haveria uma era messiânica, um reino onde haveria um reino de justiça, de paz e de alegria. Ou seja, há um final feliz quando cremos e esperamos no Deus de Israel. Você acompanhou aí algumas imagens do Museu da Inquisição e você quer conhecer o Museu da Inquisição, é na rua Cândido Naves, número 55, no bairro Ouro Preto. Tá aqui, ó, passando aqui embaixo. Todo mundo aqui que trabalha na televisão gosta de fazer isso aqui, ó, porque isso aqui ajuda o apresentador. Bom, a gente quer ouvir um pouco mais do pastor Gustavo. Se a gente pudesse ficar com ele aqui numa série de programas falando sobre a reforma, sobre Lutero, a gente ia beber de uma fonte de muito conhecimento que é o pastor Gustavo, e louvado seja Deus por isso. Mas a gente queria tentar resumir, pastor, eu sei que o senhor tem muita informação e é difícil às vezes resumir em poucas palavras. O que a reforma protestante, a gente vê um pouco ali do museu, no Museu da Inquisição, o que a Igreja Católica, no caso da época, ela fez para combater um pouco daqueles que se levantavam contra ela, inclusive, não foi diferente com o Martinho Lutero. Mas o que a Igreja, então, fez a partir desse questionamento de Lutero e o que a reforma representa hoje para o povo cristão evangélico no mundo? A Igreja Católica, quando percebeu esse movimento da reforma, ela se reuniu para repensar novamente as bases e os princípios dela. Reafirmou muitos desses princípios e tomou algumas decisões. Uma das decisões mais importantes da Igreja Católica na Contra-Reforma foi o da melhor preparação dos padres. E isso ela fez com Inácio de Loyola, com os jesuítas, e que foram um braço da Contra-Reforma, junto com os dominicanos, que foram outro braço da Contra-Reforma. E houve muitos absurdos na época da Contra-Reforma. Houve coisas bonitas, mas houve coisas absurdas na época da Contra-Reforma, que foi a Inquisição. Mas também houve absurdos na Reforma. Muita gente morreu na Reforma. Então é um pedaço assim triste, tem coisas muito bonitas, mas tem coisas muito tristes dos dois lados. Mas pensando coisas que ficaram para hoje, coisas boas da Reforma, foi o de colocar a Bíblia na língua e nas mãos do povo. Lutero foi quem fez isso primeiramente. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. E ele não somente colocou a Bíblia na mão do povo alemão, mas ele também fortaleceu a língua alemã. A língua alemã de hoje, ela nasceu por causa das escrituras que Lutero traduziu para o alemão. A base do alemão é a Bíblia traduzida por Lutero. E a partir de Lutero, outras traduções começaram a acontecer em toda a Europa, em todo o mundo. Tradução para o inglês, tradução para o francês, tradução para o holandês, para o português. Esse talvez seja um grande ganho da reforma. A Bíblia na mão das pessoas, mostrando para as pessoas que a autoridade maior, ela é dada nas Escrituras. Há uma frase de um pré-reformador chamado Wycliffe, e ele coloca essa autoridade na palavra que é Jesus. Ele disse assim, o maior exemplo de autoridade que temos é Jesus. E Jesus disse que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Logo, se a Igreja Católica está nos chamando para servi-la, então essa autoridade dela é falsa, porque a autoridade está no serviço. E Lutero usou isso também, os reformadores falaram sobre isso também da mesma maneira. Nas solas. E essa descoberta aconteceu a partir da leitura das Escrituras. Eu acho que a gente podia até resumir esse assunto, né, que é muito atual, foi feito há centenas de anos atrás, mas acho que as 5 solas de Lutero, da Reforma, resumem exatamente o que é que a visão da Reforma traz e nos alcança até hoje, né? Que fala só a fé, somente a fé. Começa com as Escrituras, né? Sola Escritura, só a Escritura, sola gracia, só a gracia, sola Christe, só Cristo,
Sola fides, só a fé e só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Só a Deus glória. Deu glória.